Livro O Pai de Santa Teresinha, Irmã Genoveva da Santa Face. Prefácio. Na perspectiva de um panorama social, onde rareiam mães autênticas e verdadeiros pais de família, é de todo oportuno salientar os admiráveis progenitores de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles se haviam encontrado às portas dos conventos e Deus dispôs que formassem em seu lar uma casa do Senhor. Quiseram dar-se a Deus na vida religiosa, e o céu lhes ensejou que o fizessem, multiplicadamente, em todos os abençoados frutos de sua união. Tem sido exaltada a sua bendita memória em larga moldura de louvores, cada vez mais encarecidos e oportunos. Este volume focaliza o venerando progenitor, porventura menos conhecido do que Zélia Guerin, a predestinada mãe de tantas esposas de Jesus. Emocionantes contrastes sublinham o pai de Santa Teresinha, muito acima do mesquinho dos comuns progenitores. Muitos na vida ostentam a insípida vaidade de orientar o fruto de seus trabalhos a casas reais e majestades terrenas. Este cristão fiel teve a alegria sólida de ofertar todas as joias de seu lar para a majestade de Deus. Há os infelizes que morrem de dor ante os crimes péssimos dos filhos. Este se nimbou de glória pela virtude heróica de sua prole. Tantos lares aceitam a presença de Satã e se despedaçam, arruinando toda a esperança de verdadeira felicidade. Este construiu um lar de bênçãos, que rumou no simbolismo da Casa Santa de Loreto. Foi inteiramente transplantado para o céu. Meditemos este perfil moral traçado por Celina. Ele nascera na data que assinalaria mais tarde a festa do Imaculado Coração de Maria, a virginal Casa de Deus, o mais fecundo sacrário. Estranho misto de pai de família e monge contemplativo, relojoeiro e ermitão, vivendo na terra e aspirando ao céu. Era um homem que rezava sempre e em toda parte, em casa e na igreja, no trabalho e na rua. Corajoso e generoso, senhor de si e dono de seu lar, austero e manso, reeditando a admirável suavidade de São Francisco de Sales, mortificado até o heroísmo. Extraordinário chefe de família, compreensivo e largo, sem ambições cúpidas, nem preocupações de bens terrenos, a fim de que melhor pudesse educar para os anelos eternos, formador perfeito nos freios da disciplina e nas latitudes do amor, alcançando totalmente o venturoso objetivo de ofertar integralmente a sua família ao Supremo Pai. Sua grandeza moral se evidenciou, sobretudo, na hora escura de sua enfermidade. Atingido pela maior prova que possa afligir um homem, ele suportou com espantosa resignação aqueles 6 anos de purgatório em que ele viveu morto para a terra sem estar vivo no céu. E quando ele se foi para o grande repouso e floresceram em virtude a santidade de suas filhas, parece que em torno de sua memória vieram cantar as expressões sagradas da eterna sabedoria. Louvemos os varões gloriosos, os pais de quem tivemos origem. Por sua onipotência, o Senhor neles operou maravilhas desde o início. Príncipes nos seus reinos, homens ilustres pela virtude, ricos de prudência, exercendo a dignidade dos que revelam os desígnios de Deus. Souberam comandar ao seu povo, e lhe falaram palavras santíssimas, mercê de sua prudência. Hábeis nas melodias musicais, narraram os poemas das Escrituras. Ricos de dons celestes, tendo gosto das coisas belas, colocaram a paz em suas moradas. Eles alcançaram glória entre as gerações de seu povo e foram objetos de louvor. Os que deles nasceram deixaram um nome que faz celebrar suas glórias. Homens plenos de misericórdia, cujos feitos não são esquecidos, cujo legado espiritual é a herança de sua posteridade. Sua descendência permaneceu fiel à aliança do Senhor. Por causa deles, seus filhos subsistirão eternamente, e não haverá crepúsculo,
nem para a sua progenie, nem para a sua glória. Seus corpos em paz foram sepultados, e seu nome vive de geração em geração. Cantarão todos a sua sabedoria, e nas assembleias se anunciarão os seus louvores. Eclesiastes 44, 1 e seguintes. Porque a esse incomparável Luiz Martin, cercado das preciosas flores de seu lar, oblatas de holocausto a Deus, poderíamos aplicar, enfim, as palavras do profeta Isaías, 56, 7. Eu os conduzirei à minha montanha santa, para os replenar de alegria na minha casa de oração. Seus holocaustos e vítimas ser-me-ão agradáveis, repousando sobre o meu altar. Antônio Maria A. de Siqueira, São Paulo, 19 de março de 1962. Carta de Sua Excelência Dom Picaldi, Bispo de Bayeux e Lisieux. A Reverenda Madre Priora do Carmelo de Lisieux. Bayeux, 29 de julho de 1953. Minha Reverenda Madre e cara filha em Nosso Senhor, conheceis demais a profunda estima que dedico aos veneráveis pais de Santa Teresa, do Menino Jesus, para duvidar de minha aprovação a vosso projeto de publicar uma brochura sobre o retrato moral do Sr. Martin. Insisti sempre, com as irmãs sobreviventes da querida santa, em que reunissem cuidadosamente todas as lembranças concernentes não apenas à sua gloriosa irmãzinha, mas também aos seus incomparáveis pais. Cabe-me, pois, estimular vivamente irmã Genoveva da Santa Face, última testemunha desta família privilegiada, a apresentar-nos o retrato fiel do Sr. Martin, de quem foi o anjo consolador na aprovação. Acrescentarei que esta publicação vem a propósito para retificar certas deformações lamentáveis feitas por autores insuficientemente informados. É um dever restabelecer a verdade, com auxílio de documentos autênticos que excedem todos os comentários e restituem a magnífica personalidade do pai de Santa Teresa do Menino Jesus, sua incontestável grandeza psicológica e sobrenatural. Não poderíamos olvidar que, proclamando a heroicidade das virtudes de Santa Teresa do Menino Jesus, aprouve a Bento XV louvar este pai, verdadeiro modelo de pais cristãos, que não ocultará seu nobre orgulho, consagrando a Deus na vida religiosa toda a sua descendência. Tais exemplos são, mais do que nunca, oportunos para a restauração da família cristã e, por ela, de nossa sociedade moderna decadente. Recebei, minha reverenda madre e cara filha em Nosso Senhor, minha bênção paternal, juntamente com meus votos, para a ação benéfica dessa iniciativa. François Marie, Bispo de Bayeux e Lisieux. Carta de Irmã Genoveva da Santa Face à Reverenda Madre Priora do Carmelo de Lisieux. Minha Madre, tenho a publicação das cartas de nossa querida Mãe, feito que ela fosse apreciada fora do mosteiro, pediste-me que tornasse também conhecido, em seu verdadeiro prisma, nosso venerado Pai, coligindo minhas recordações de octogenária. Evidentemente, o essencial encontra-se na história de uma família, para a qual foi utilizada toda a documentação escrita e oral, fornecida por Madre Inês de Jesus e por mim mesma. É um livro digno de fé. Quis, entretanto, para responder ao vosso desejo, relatar minhas memórias pessoais a seu respeito. Escrever uma biografia seria inútil, porquanto já existe na obra acima citada. Reuni simplesmente alguns traços que constituirão como que um retrato moral de nosso Pai. Apresento-vos, pois, minha Madre, este escrito com a mesma simplicidade com que o redigi. Posso afirmar que foi unicamente a preocupação da verdade que me acompanhou e guiou neste trabalho. Bastará consultá-lo, assim como a história de uma família, a história de uma alma e as cartas de minha mãe, para julgar o valor das informações que se poderiam recolher em Alençon, como em Lisieux, sobre nossos pais, nossa vida familiar e relações de então.
Múltiplas experiências provaram-me que nestas informações mesclam-se confusões ou vãs imaginações. Afirmações errôneas passam de boca em boca e acabam por cobrir totalmente a verdade, como as camadas sucessivas de sedimentos escondem a concha e o esplendor de seu nácar. Quero dizer-vos ainda, minha madre, que a palavra santos, atribuída por vezes a meus pais, ou citada pela pena de outras testemunhas de suas virtudes, é uma expressão de caráter absolutamente privado. Irmã Genoveva da Santa Face e de Santa Teresa, O.C.D. Carmelo de Lisieux, 30 de setembro de 1952, festa da Santa Teresa do Menino Jesus. Capítulo 1. O retrato moral de meu pai. Meu pai, Luiz Martin, nasceu em Bordeaux no dia 22 de agosto de 1823. Era filho de um oficial da guarnição do exército francês nesta cidade. Era de origem normanda. Batizado imediatamente, as cerimônias solenes do batismo foram adiadas devido à ausência do capitão, que partira numa expedição à Espanha, de onde voltaria com a cruz de cavaleiro da Ordem Real e Militar de São Luís. Foi então que o santo arcebispo de Bordeaux, Dom Davial du Bois de Sanzai, tendo encontrado o cortejo na igreja de Santa Eulália, aproximou-se do recém-nascido, abençoou-o e disse aos felizes pais: Alegrai-vos, este menino é um predestinado. Conhece-se pela história de uma família e o prefácio da história de uma alma, suas aspirações de jovem pela vida religiosa, sua tentativa de entrar aos 20 anos na Ordem do Grande São Bernardo. Em seguida, seus estudos latinos, entre as línguas estrangeiras, aprendera só o alemão, com a esperança de ser aí admitido. Orientado bastante tarde para formar um lar, e por que não o dizer devido às insistências de sua mãe, que acolhera a companheira de sua vida, desposou no dia 13 de julho de 1858 a senhorita Zélia Guerin, que era filha de um soldado do Império, alistado depois no corpo de polícia. Ela mantinha na cidade uma empresa de ponto de Alençon. Minha mãe lhe seria arrebatada aos 28 de agosto de 1877, após lhe ter dado 9 filhos, dos quais 4 voaram ao céu em tenra idade. Foi então que veio conosco suas 5 filhas residir em Lisieux, onde o irmão de nossa mãe, o senhor Isidório Guerin, era farmacêutico. Instalou-se na propriedade chamada Os Buisonnettes, casa situada entre 2 jardins e encimada por um belvedere, do qual falarei muitas vezes. Piedade, amor de Deus. Meu pai, quando rapaz, vivia com seus pais em Alençon, no bairro São Pedro de Monsorte, onde moravam. Foi daí que fez várias viagens à Bretanha, de onde voltava alegre, em traje bretão. Daí fez ainda excursões até as montanhas suíças. Uma pessoa contemporânea, que perdera de vista nossa família, escrevia 56 anos mais tarde, por ocasião da publicação da História de uma Alma. Irmã São Francisco de Sales de Soyez, religiosa de Nossa Senhora da Caridade em Caim. Carta de abril de 1889. Essa leitura encanta-me tanto mais por lembrar-me uma família respeitável, estimada e amada em Alençon. A senhora Martin morava perto de nós. Seu filho Luiz Martin era amigo de meus irmãos. Parece-me ainda ver e ouvir sua feliz mãe dizer-nos, quando ele voltou do Monte de São Bernardo: Ah, meu Luiz, meu caro Luiz, é uma pérola. Tinha razão. Meus irmãos afirmavam-nos: Luiz Martin é um santo. Algum tempo depois, ele abriu uma relojoaria no bairro de Monsorte, Rua de Ponte Nelf, número 23, para onde o seguiram seus pais. Esta profissão satisfazia seus gostos pela mecânica de precisão. Atraíra-o o exemplo de sua família, do ramo Boardi. Francisco Boardi
tio materno de meu pai, prefeito da Tis de Orne, já exercia, juntamente com um de seus filhos. Foi na casa deste último, em Rennes, que meu pai iniciou seu aprendizado. Além do imóvel na rua Pont-Neuf, ele adquiriu um outro, na extremidade da cidade. O pavilhão, torrezinha hexagonal, no ângulo de um jardim. Conservando seus gostos pela vida claustral, ele lá se retirava a fim de ler e rezar. Ele mesmo escrevera nas paredes frases como estas: Deus me vê, a eternidade se aproxima. Sua austeridade fazia recuar de medo uma senhora da sociedade, como gracejando nos contava Maria, nossa irmã mais velha. Crendo que esta modesta chacarazinha ia ser demolida, essa pessoa escrevia certo dia à sua interlocutora de outrora: seria uma pena se fossem destruídas todas essas aspirações de um santo, como era vosso pai. Carta do dia 5 de dezembro de 1929. Contudo, esse atrativo pelo silêncio e solidão não impediam sua piedade de ser larga e repousante. Era terna também, todavia sem afetação. Ele colocara no jardim do pavilhão uma imagem de Nossa Senhora que se tornara depois objeto de veneração de toda a família e deveria sorrir a Teresa, criança. Sua virtude subtraíra-o outrora às seduções do mundo. Minha mãe cita-o como exemplo a seu irmão, então estudante de medicina em Paris. Meu caro irmão, estou numa grande inquietação a teu respeito. Meu marido faz-me todos os dias tristes profecias. Ele conhece Paris e diz-me que estará exposto a tentações a que não resistirás. Porquanto não tens bastante piedade. Conta-me pelo que ele mesmo passou e quanta coragem lhe foi preciso para sair vitorioso de todos esses combates. Se soubesses as provações por que passou, peço-te, caro Isidório, faze como ele, reza, e não te deixarás arrastar pela torrente. 1º de janeiro de 1863. Entre os graves perigos de que escapou, como tive conhecimento, contam-se prementes solicitações para alistá-lo em sociedades secretas, sob pretexto de obras de caridade. Todavia, segundo deixa supor o testemunho de minha mãe, atravessou outros de gênero muito diverso. Meu pai ia todos os dias à missa matinal e comungava todas as vezes que permitia o costume do tempo. Acompanhado por minha mãe, deixava bem cedo a casa, de sorte que os vizinhos, ouvindo o ruído da porta que se fechava, diziam: são os santos esposos Martin que vão à missa, durmamos. Quando moravam na rua Saint-Blaise, onde deveria nascer Teresa, era Notre-Dame que os acolhia. O pórtico dessa igreja era de tal modo maravilhoso que um adágio popular diz com certa irreverência: de tal maneira é feita a igreja que para o Senhor colocar no mais rico e belo lugar a porta colocado seja. Neles, todavia, ele não estava à porta, e sim no mais belo lugar, em seu coração, todo dedicado a seu serviço. Constantemente, assíduos aos ofícios divinos, meus pais eram modelos acabados de vida paroquial. Nota: devo dizer que, devido à impossibilidade de encontrar lugares juntos na paróquia São Tiago, que era a nossa em Lisieux, frequentávamos de preferência a catedral, paróquia menos populosa do que a outra e mais próxima dos Buissonets. Isso não nos impedia de manter excelentes relações com todo o clero da cidade. Em Lisieux, era frequentemente na Catedral de São Pedro que meu pai assistia à missa. Quando comungava, permanecia silencioso, de volta à casa. Continuo entretendo-me com Nosso Senhor, dizia-nos ele. Teresa escreverá mais tarde. Bastava olhá-lo para saber como rezam os santos. E aludindo à sua atitude, durante o sermão da missa cantada aos domingos, diz:
Confesso que eu olhava mais vezes papai que o pregador. Sua bela fisionomia dizia-me tantas coisas. Por vezes seus olhos enchiam-se de lágrimas, que ele se esforçava em vão por reter. Ouvindo as verdades eternas, parecia não mais habitar na terra. Todas as tardes fazia uma visita ao Santíssimo Sacramento. Nas procissões de Corpus Christi, não deixava de seguir imediatamente o pálio. Por nada no mundo teria deixado de o fazer, ainda que o sol dardejasse seus raios ardentes, o que muito o incomodava, estando, é claro, com a cabeça descoberta. Esta devoção a Jesus Eucarístico revelava-se ainda por sua fidelidade exemplar à adoração noturna. Era um dos primeiros a chegar e escolhia de preferência as horas mais fatigantes. Trocava de bom grado a que lhe coubera por sorte, se essa lhe fosse mais favorável. Em Lisieux, onde não existia essa piedosa prática, ele persuadiu nosso tio, o Sr. Guérin, que fazia parte da fábrica da catedral, a fundar esta obra. Em Alençon, onde era costume, viram-no várias vezes acompanhar com uma vela acesa o sacerdote que levava o santo viático a algum doente. Digo que era costume, por ser admitida essa piedosa ação, mas poucos homens chegavam a fazê-la. Eu o via, igualmente, saudar sempre um calvário ou uma igreja ao passar por eles. E isso em companhia de quem quer que fosse. Seu culto pela casa de Deus manifestou-se ainda por gesto tangível de generosidade, quando em 1888 ofereceu espontaneamente a soma de 10.000 francos para a aquisição de um novo altar-mor para a Catedral de Lisieux. Fé, esperança em Deus. Que dizer do espírito de fé e da invencível esperança de meu pai? Deus em tudo, Deus acima de tudo. Por isso era-lhe cara a divisa de Santo Inácio, tudo para a maior glória de Deus. Frequentemente, uma ou outra dentre nós surpreendia-o no belvedere dos Buissonets, imerso numa profunda oração, olhando ao longe com uma expressão impregnada de beatitude. Ouvíamo-lo várias vezes murmurar: Ego ero merces, tua magna nimis. Este pensamento enchia e fazia transbordar seu coração. Depois, repetindo-o em francês, acentuava cada sílaba: Eu serei tua recompensa infinitamente grande. Ficamos comovidas ao ver que este texto, tão apreciado por ele, fora impresso em sua lembrança mortuária. Tudo o que dizia a respeito a Nosso Senhor apaixonava-o. Pelo fim de sua vida, dizia, no dia de Natal, a irmã Inês de Jesus, no locutório do Carmelo: Uma criancinha. Ah, como não ser atraído por Nosso Senhor, que se aniquilou assim. É tão amável uma criancinha. Tinha também a devoção pelas 5 chagas. Ouvia-o frequentemente falar do céu, da eternidade com minha mãe. Gostava de repetir esses versos de Lamartine. Homem, o tempo é nada para um ser imortal. Infeliz quem o poupa, insensato quem o chora. O tempo é teu navio, e não tua morada. Mais tarde, esse símbolo do navio será evocado por Teresa. As leituras piedosas alimentavam esses sentimentos. No pavilhão de Alençon, como no belvedere de Lisieux, só havia livros sobre coisas da fé. Foi por meio de meu pai, a quem irmã Inês de Jesus emprestara o livro do padre Arminjon, Fim do Mundo, Presente e Mistério da Vida Futura, que Teresa conheceu esta obra que lhe fez tanto bem. Papai fazia também retiros fechados. Na Trapa de Soligny, conservam-se as datas de uma de suas estadias lá. Sentia atrativo pelas peregrinações que ele acompanhava com penitências. Partia em jejum, bastão na mão, para Nossa Senhora de Cées, ou para os santuários próximos de Alençon. Chartres viu também várias vezes. O fim era implorar alguma graça,
a cura de um de seus filhos doentes ou a salvação da França. O respeito humano não o atingia sequer. Ao contrário, fazia consistir sua glória em afirmar suas opiniões. Provou-o por ocasião de uma peregrinação regional que voltava de Lourdes e que se encontrara na estação de Alençon com revolucionários vindos para afrontá-la. Saiu à frente dos peregrinos que estavam atemorizados e altivamente, com uma cruzinha vermelha no peito, passou por entre os reacionários que logo se dispersaram. Outra vez, a passagem do Santíssimo Sacramento lançou por terra, com um gesto rápido, o boné de um indivíduo zombeteiro que por desacato persistia em não se descobrir. Por isso, os inimigos da religião olhavam-no com respeito, embora sua conduta lhes desse lições em mais de uma circunstância. Não podia suportar também que os coroinhas se esquecessem de suas obrigações durante a missa. Fiquei surpreendida, certo dia, vendo-o levantar-se no momento da consagração para tocar a campainha que se achava ao alcance dos fiéis. Manifestava seu ceticismo em relação a certas brincadeiras em voga na sociedade. Queriam certa noite, numa reunião de amigos, fazer falar uma mesa. Ele recusou tomar parte, e durante a sessão dizia em seu coração: meu Deus, se for o demônio que intervém nessa distração, fazei que a mesa não se mova. Ora, não puderam pô-la em movimento, derrota da qual o tiveram por responsável. Os jejuns de obrigação eram por ele observados estritamente, mesmo que houvesse em casa convivas não praticantes. Minha mãe escrevia a seu irmão no dia 16 de maio de 1864. Diz-me que nossa tia de Paris virá esta semana. Isso causa a todos nós grande prazer. Alegramo-nos desde já. Avisas-me que passará conosco um dia apenas. Veremos quando estiver aqui. Quero que fique mais tempo possível, mas se pudesses convencê-la a vir somente na próxima semana, ficaria muito contente, pela razão seguinte: quarta, sexta-feira e sábado são dias de jejum das 4 têmporas. Sabes que Luís é rigoroso observador dos mandamentos da igreja. Não comeria carne, nem deixaria de jejuar por um império, e duvido que minha tia seja tão fiel a seu dever. Não imaginas como ficamos constrangidos quando o MD veio durante a quaresma. Luís jejuava sozinho, pois no momento estou dispensada. Ele via-nos comer coisas gostosas, enquanto fazia sua leve colação. Não podíamos servir carne. Era particularmente notável a delicadeza de meu pai em santificar o domingo. O dia do Senhor era de tal modo sagrado para ele, que seus amigos achavam que exagerava, por vezes, a prática do repouso dominical. Insistiam para que abrisse sua joalheria, ao menos por uma porta lateral, fazendo-lhe notar que perdia ocasiões de ganhos consideráveis, pois ficava justamente defronte a uma grande loja de novidades, onde afluíam compradores, sobretudo nos dias santos. A maior parte eram camponeses que vinham a Alençon fazer suas compras para casamentos, batizados, presentes e etc. Trabalho perdido. Ele não sucumbiu à tentação, que para qualquer outro seria insuportável. Pela mesma razão, não comprava nada aos domingos. Vendo certa vez, no mostruário de um vendedor ambulante, uma pedra de fiar que desejava adquirir, pediu que lhe a reservasse para o dia seguinte. Seguíamos também esse princípio. Nesse dia, servíamos-nos de pão comprado na véspera, e era raro o caso em que fizéssemos uma viagem que exigisse o trabalho de terceiros. Em carta de 29 de setembro de 1875, minha mãe declara à sua cunhada, senhora Guerin: admiro muitas vezes o escrúpulo de Luís e digo: é um homem que nunca procurou fazer fortuna. Ao iniciar seu negócio,
o confessor lhe dizia que abrisse a joalheria, aos domingos até meio-dia. Não quis aceitar a permissão, preferindo perder boas ocasiões de venda. E apesar de tudo, ei-lo rico. Não posso atribuir o conforto de que goza, senão é uma bênção especial, fruto de sua fiel observância do domingo. Deus, porém, vai mais longe ainda em suas promessas, quando declara solenemente: se te abstiveres de calcar aos pés o dia do sábado, ocupando-te de teus negócios, e se chamares meu santo dia tuas delícias, elevar-te-ei, como em triunfo, acima das grandezas da terra, pois a boca do Senhor assim falou. Isaías 57, 13 e 14. Quanto a seu culto pelo sacerdócio, declarei em meu depoimento do processo apostólico para a beatificação de minha santa irmãzinha, quanto me edificava ver papai saudar todos os eclesiásticos que encontrava. Nunca vi tão grande respeito pelos sacerdotes. Lembro-me de que, quando pequena, eu achava que os padres eram deuses, de tal modo estava habituada a vê-los colocados acima do nível comum. Jamais o ouvi fazer uma crítica a seu respeito, nem achar o que dizer sobre um sermão. Ouvia com piedosa deferência a palavra de Deus, sem se prender ao valor do instrumento que a comunicava. Seu confessor habitual em Lisieux era o reverendíssimo padre Lepetier, vigário da catedral. Gostava de solicitar os conselhos do reverendíssimo padre Pichon, S.J., a quem chamava com prazer o diretor espiritual de toda a família Martin. Esse eminente religioso era, aliás, seu conterrâneo. Nascera em Carruges, Orne. Relendo estas linhas escritas ao correr da pena e ao fio das minhas recordações, noto que emprego frequentemente as palavras nunca ou sempre. É que papai era, em todas as coisas, de uma retidão militar. Suas virtudes não se desmentiam. Seguiam trilhos solidamente presos ao solo, sem oscilações, nem de um lado, nem de outro. Espírito de apostolado. Meus pais interessavam-se muito pela salvação das almas. Rezavam e faziam que se rezasse pelos pecadores, particularmente quando, em sua vizinhança, algum deles achava-se em perigo de morte. Estavam atentos a que recebessem os últimos sacramentos. Minha mãe escrevia, a 14 de maio de 1876, a sua filha Paulina, interna na Visitação de Mans. Recomendo as tuas orações, e sobretudo as de tua tia, um pobre homem que vai morrer. Há 40 anos não se confessa. Teu pai faz tudo o que pode para decidi-lo a se confessar. As Clarissas de Alençon, e mais tarde o Carmelo de Lisieux, eram então convidados a cooperar. Naquele tempo, não existiam, como em nossos dias, múltiplas obras e movimentos especializados. Todavia, meu pai pertencia aos que estavam estabelecidos, como o Círculo Católico de Alençon e a Conferência de São Vicente de Paulo, da qual era membro ativo. Mais tarde, foi inscrito na lista dos fundadores do Círculo Paroquial São Tiago, em Lisieux. A obra de apostolado mais conhecida entre nós era a pregação da fé, a qual meus pais faziam uma grande oferta todos os anos. Em suas orações estavam incluídas as grandes intenções da Igreja e do Papa. Em casa ouvíamos frequentemente falar com tristeza dos males da Igreja, do cativeiro do Pontífice Romano, dos princípios de perseguição na França e no mundo inteiro. Não posso, entretanto, deixar de frisar que, acima de qualquer oração, meus pais recorriam ao santo sacrifício da missa e que tinham empenho em mandá-la celebrar pelas almas dos defuntos. Ver-se-á mais tarde que meu pai conservou esta preocupação do auxílio espiritual até nas angústias da doença. Este zelo pelas almas fazia-os ainda desejar muito ter um filho missionário e filhas religiosas. Por devoção ao apóstolo das Índias, meu pai gostava de assinar Xavier, embora este nome
não figurasse entre os que recebera no batismo. Meus pais teriam podido concentrar-se em seu círculo familiar e gozar suas alegrias íntimas. Mas não, alargando os horizontes, ensinavam-nos a pensar nos outros. Assim, foi papai quem falou sobre o condenado Pranzini a Teresa, que lhe obteve a salvação. Quanto à minha mãe, basta ler suas cartas para ver a que ponto o apostolado lhe era caro.